O EAD, o ensino à distância. Você provavelmente sabe do que eu tô falando, até porque eu imagino que o meu público tenha mais ou menos a mesma idade do que eu. E mesmo que você não participe deste programa, você provavelmente ficou sabendo por um familiar ou pela própria internet que sempre vem falando muito sobre isso, seja reclamando ou não. Mas você realmente sabe como surgiu o EAD? Como ele ficou tão famoso de repente e por que tanta gente anda reclamando dele? Eu imagino que você acha que sim, mas realmente é um pouco diferente do que eu imaginava e eu acho que vocês também. EAD é muito antigo no Brasil. Para vocês terem ideia, o primeiro registro de atividade do ensino à distância foi em 1904, que obviamente era muito diferente do que a gente conhece hoje em dia. Naquela época, o ensino era feito através de correspondências. Por correspondências, eu fico imaginando se a gente já reclama tanto dos problemas que temos hoje em dia, imagina naquela época, devia ser muito, mas muito difícil. Sem falar que eles não teriam tanta cobertura para alguns erros, etc. Porém, com o tempo a tecnologia foi se aprimorando e mais ou menos em 1970, algumas emissoras privadas de televisão começaram a ter programações voltadas aos fins educativos, como a TV Cultura. Olha, por mais que a maioria das pessoas odeiem EAD, ele abriu muitas novas oportunidades e ajudou muita gente. Se no passado, mas bem no passado mesmo, muitas pessoas já se interessaram no EAD, porque hoje ele tá dando tanto problema? Acho que mais tempo que a gente tá vivendo, o EAD já era popular, muitas faculdades e até cursos eram feitos através dele, ou eram divididos com ensino normal na sala de aula, tendo algumas aulas à distância e aulas na sala. Acho que vocês entenderam. Mas como eu já disse, o EAD se popularizou muito depois da pandemia, já que os alunos não poderiam ir para a escola. Acho que vocês sabem o porquê. E com isso, muitas plataformas começaram a ser usadas como Google Classroom, Teams, entre outros. Como a minha escola utiliza o Teams, eu não vou saber falar sobre os outros aplicativos e seus erros e suas vantagens. Mas eu imagino que talvez nos outros aplicativos já tenha dado o mesmo erro que deu com o nosso. O EAD normalmente ofereceria muitas vantagens, como estudar de casa, no seu conforto, por exemplo. Só que o que aconteceu foi totalmente diferente. Primeiro que a gente teve muito pouco tempo para se adaptar ao aplicativo. Ou seja, a gente tinha que ir aprendendo com o tempo e isso acabou dificultando muito a nossa vida. Era complicado. Você falar que demorava um tempinho para que a gente tivesse nossas respostas. Porque é muito mais difícil um professor ler a mensagem do que responder na hora, na sala. Não tô falando que foi na hora da aula no chat, mas sim pedindo ajuda depois no privado. Pra vocês terem ideia, tem pergunta minha que não foram e demoraram dias para ser respondidas. E no final acabava sendo inúteis, porque eu já tinha pesquisado no Google ou no YouTube, ou naquele famoso site, acho que vocês já sabem qual é. Com o EAD falando particularmente de mim, eu sinceramente aprendi muito pouco. Já começando com as aulas, como eu já disse, não tem uma comunicação muito boa. Aulas entediantes, a facilidade de ter um computador ou um celular para ver a aula acabou me manipulando a fazer outras coisas mais divertidas, como por exemplo o meu próprio canal. O meu canal eu criei na pandemia, porque eu tinha muito tempo livre. E quantas vezes eu não escrevi um roteiro no meio da aula, quantas vezes eu não estava fazendo uma thumb no meio da aula, e isso fazia com que eu não prestasse atenção. Olha, minhas notas nunca foram baixas, e mesmo após a pandemia isso não mudou, porque eu tinha muita informação na internet. Eu não precisava estudar, era só copiar a pergunta e colar no Google, que eu teria muitas respostas. Eu tô com medo de voltar pro presencial, porque eu sinto que eu não aprendi literalmente quase nada. Óbvio que algumas coisas eu sei, mas muitas delas ou eu esqueci ou eu realmente nem aprendi. O EAD basicamente ferrou comigo, mas isso é totalmente responsabilidade minha, não adianta culpar o EAD. Até porque era só eu prestar atenção que no final daria no mesmo, só que eu me acostumei a isso e não consegui largar. Mas o EAD também tem alguns pontos positivos e meio a vários negativos. Por mais que eu tenha dito que não consigo prestar atenção e etc, esse problema foi totalmente meu, porque os professores explicam direito. Tá, talvez alguns não, mas a maioria sim, então com certeza eu conseguiria entender. Como eu já disse, o EAD possibilita você assistir a aula de um lugar confortável, que é a sua casa no caso. Mas o problema que o EAD traz com essa facilidade de ver tudo da sua casa é que ele é muito, mas muito mais cansativo do que as aulas presenciais. Eu sei que isso parece estranho, mas só o fato de ter que ficar sentado na frente do computador escutando alguém falar por horas e horas é muito cansativo. Quando eu termino as aulas eu sinto até um alívio, porque parece que realmente eu corri uma maratona e eu fico muito cansado. É à toa que a maioria dos meus amigos dorme de tarde depois das aulas, mas eu não posso dormir porque eu tenho algumas coisas pra fazer. Então imagina como eu fico no dia. É complicado, mas falando na plataforma que a gente usa, que no caso é o Teams, eu não senti nenhum problema. Meus amigos chegaram a relatar de problemas como a mensagem demorar pra ir e tal, mas eu não acho que seja problema do aplicativo. Pode ser na internet, etc, porque eu nunca tive nenhum problema como esse. Tirando o fato de o organizador poder tirar da aula, isso causou alguns problemas aí. Mas ele realmente nunca deu problema. Só que a minha escola criou um site pra gente poder postar as atividades, baixar os arquivos, etc. Que na teoria o site é muito bom, só que na prática é muito ruim. Pra vocês terem ideia, no dia que lançou o site já caiu, a gente literalmente não conseguia entrar. Isso tomou tanta proporção que conexão digital ficou nos trends do Twitter. Realmente deu muito problema. Só que depois de uns 2 dias, se eu não me engano, a gente já conseguia entrar. Só que começou a ter problemas de senha, login, às vezes caía de novo, era muito problema. Mas no final a gente tem que aguentar e seguir em frente. E por mais que o EAD tenha sido ruim pra muita gente, eu acho que a culpa não é exatamente dele, e sim, como eu já disse, da época que a gente tá vivendo. A gente não teve escolha se queria fazer o EAD ou não, e a maioria das pessoas não conheciam
ou seja, tivemos que aprender na marra. Sem falar que a gente não teve praticamente nenhum apoio psicológico durante a pandemia, e a gente sempre recebeu muita pressão, pelo menos falando sobre mim, eu recebi muita pressão psicológica de familiares e da própria escola. Pra falar a verdade, o primeiro ano que eu tive com EAD foi maravilhoso, mas agora tá sendo bem ruim. No primeiro ano, a gente nem chegava a ter 5 aulas por dia, só que agora isso mudou. Eu não vejo a hora de voltar pra presencial, mas eu nunca vou me esquecer dele, porque realmente EAD marcou as nossas vidas. E caramba, eu falei muito, já deu mais ou menos 7 minutos de áudio aqui, eu espero que tenha mais ou menos 5 minutos pelo menos esse vídeo, mas é isso, muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado por ter clicado no vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.